Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do capital humano. E hoje vamos falar de desafios, né? Vamos falar de superação, pessoas com deficiência. No Brasil, com a servidora pública da UNB, Rosilene Rego Coelho. Você que nos acompanha, continua nos acompanhando ou pela primeira vez assistindo, vamos dar aquela forcinha para o nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilha, curta, né? Acione o sininho por uma causa social, porque o nosso programa são para pessoas que fazem acontecer, né? Que fazem um mundo melhor. E vamos que vamos! Vamos que vamos! Olá, Rosilene Rego Coelho, servidora pública da UNB. Gratidão pela sua participação aqui num momento tão importante do nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer todo meu. E quem é Rosilene Rego Coelho? Então, eu sou uma sonhadora, uma batalhadora. De Brasília? Minha origem é no Maranhão, né? Mas Maranhense? eu já me considero uma brasiliense pelo tempo que eu estou aqui. Quanto tempo já em Brasília? Pelo acolhimento, eu já tenho 17 anos. Se adaptou? Ixi, de cara, já cheguei adaptada. Amo essa cidade. Eu sou de Carolina. Vamos mandar um abraço aí para um Carolina, abraço fraterno, Maranhão, né? Sul do Maranhão, cidade querida. Não é aquele local que tem muitas cachoeiras bonitas? Lindas cachoeiras, onde a natureza... Chapada das Mesas? Chapada das Mesas, onde a natureza é privilegiada. Certo. E como é que foi a chegada na terra de JK? Foi fácil, foi difícil? O momento era propício? Então, né, o momento, acho que era o momento certo, né? Eu vivia em Carolina minha vida inteira, assim, né? Tive poliomielite com 6 meses de vida, né? E daí as minhas sequelas foram graves, né? Eu tive aqui, minha mãe me trouxe aqui em Brasília, quando eu era criança, fazer tratamento, né? No Hospital Sara. Que é uma referência, né? É um hospital de referência. Fui muito bem tratada e, inclusive, tive muitos progressos, né? Certo. Mas, e aí então, retornei, né, para Carolina lá e continuei minha vida estudando, trabalhando, lutando e tal, então... Mas, assim, a cidade em si não oferecia, assim, muitas oportunidades. Porque é uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena, de interior, né? Mas aí eu ainda tive a oportunidade de fazer minha graduação lá em administração. E eu, finalizando a minha graduação... Assim, foi tudo as coisas acontecendo, né? Eu nunca imaginei vir morar em Brasília. Aí surgiu uma oportunidade, né? Eu estava lá, assim, sem muita perspectiva, né? Ali naquela vida e tal, ia terminar a graduação e ia continuar, assim, basicamente na mesmice, sem muita mudança de vida, né? Daí apareceu um convite, uma oportunidade, assim, alguém me falou assim, Rose, por que você não vai para Brasília? Aí eu falei, não, que é isso, Brasília, cidade grande, é a capital, como é que eu vou me virar lá? Como é que eu vou me locomover? Porque lá em Carolina, minha cidade natal, uma cidade pequena, eu tinha uma mobilete tricicla. E eu revirava a cidade pelo avesso. Formiga atômica? Era, de todo lugar, mas assim, é totalmente diferente, né? Que não tinha a menor condição. Aqui eu trazia aquilo e eu ia ser atropelada no primeiro dia. Aí eu imaginava assim, eu falei, não, eu imaginava a cidade grande para mim era totalmente inviável, né, assim. Mas aí eu sempre fui aberta a coisas novas, aprender, a vivenciar, e daí foi começando a abrir ali, será? E aí e assim, eu tive muito incentivo, sabe? De vir para cá e tal, que lá tem por conta, eu falei assim, como é que eu vou competir lá na cidade grande, mercado de trabalho, com pessoas muito maior qualificação do que eu, né, e experiência de trabalho e a dificuldade de locomoção. Aí eu falei, não, mas tem a questão das cotas, né?
das cotas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 5%. E lá isso é muito respeitado. São 5%? Né? 5%. Já mudou ou continua permanece como 5%? Tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, no governo federal é 20% as cotas, né? Olha. Mas assim, no normal são 5%, que já é alguma então coisa. É generoso no DF. Para os órgãos públicos é 20%. E aí falou, não, mas você vai dentro dessas cotas, que aí tem as associações de pessoas com deficiência, né? E daí eu já encaminhei um currículo para uma pessoa que estava me estimulando e tal. Manda meu currículo. Aí ele levou lá, tinha uma amiga que trabalhava na época no Ministério da Cultura, né? Prestava serviço, né? Uma empresa prestadora de serviço, que tinha um convênio com o Ministério da Cultura, né? Que era uma associação de pessoas com deficiência. Aí já mandei meu currículo, eu já coloquei logo assim, estava finalizando a graduação. E, nossa, quando foi minha surpresa, ela me respondeu, olha, Rosilene, o presidente falou que você pode vir, seu currículo é maravilhoso, e eles não estão conseguindo preencher as vagas nos órgãos. Ou tinha vaga demais na época, né? Porque, na verdade, assim, são poucas as pessoas qualificadas, né? Foi o que eu pensei. Hoje, por exemplo, 67% das pessoas com deficiência só tem até o 8º ano. Não tem nem o ensino médio. Né? Então, é um percentual muito grande de falta, assim, de capacitação mesmo, né? Devido a tantas dificuldades, né? Fatores que levam a esse quadro. Então, aí tá, eu só... Não, então, tipo, faltava 2 meses, assim, né? Então eu vou finalizar, falta pouco, né? E, tipo assim, eu me formei a formatura foi assim, num domingo. Na quarta-feira, 3 dias depois, eu já vim para Brasília. E foi logo empregou logo? A mala já estava pronta, então... Pronta. Aí eu cheguei aqui no meio da semana, assim, tipo uma quarta-feira, alguma coisa assim. No dia seguinte, já fui me apresentar lá na associação. Já saí de lá com a carta de recomendação. No dia seguinte, fui lá no ministério, fui entrevistada. Falei, olha, lá tem a vaga, essa vaga está lá. Nós não conseguimos preencher. E vai depender agora de você, agora é com você. Nós estamos encaminhando você a passar por uma entrevista, por algum seletivo lá, e agora está nas suas mãos. E eu cheguei cedo lá nesse ministério, acho que é a primeira a chegar. E aquela ansiedade e tal, e aí fui entrevistada, tive que fazer lá um teste, um negócio. Aí a mulher já queria, olha, a sua mesa é ali, você já fica. Eu falei, não, eu fui só me apresentar, mas... Não, você vai ficar, eu gostei muito de você, nós estamos precisando e tal. Aí já ligou lá, já dão uma bronca no pessoal, porque que já não despachou os documentos? Não, mas eu tive que voltar, ir lá na associação, já. Aí no dia seguinte, tipo assim, na segunda-feira eu já fui trabalhar. Normalmente. Eu passei acho que uns 4 dias aqui só desempregado. E como é que foi a experiência no Ministério da Cultura, o antigo Ministério, que agora não existe mais, né? Agora, infelizmente, né? Ixi, eu amo aquele lugar, assim. Eu fui muito, muito bem acolhida pelos chefes, pelo todo, pelos colegas, mesmo, né? Um acolhimento. Nossa, eu não... Porque assim, eu tinha antes que as pessoas falavam, Brasília é uma cidade fria, ninguém fala com ninguém não sei o quê, sabe? Eu vinha assim, nossa, será que vai ser tão difícil? Que nada, eu sei que tem um certo, né, distanciamento, que as pessoas não se conhecem muito, mas lá eu fui muito bem acolhida, muito mesmo. E, nossa, eu tinha um prazer, assim, de acordar, nunca fui muito de acordar cedo, mas eu adorava acordar cedo, tomar meu banho para ir para o trabalho, para ir para o Ministério da Cultura. Olha que coisa boa. Vamos ficar na torcida porque volte o Ministério da Cultura, né? Ficar na torcida, que volte o Ministério da Cultura. E depois, vieram os trabalhos, como é que foi? Não, então, como é que você chegou na UNB? Eu tinha, assim, eu sempre ficar naquela cabeça, eu quero ser servidora pública. Aí quando mais pela estabilidade, veio essa questão de vir para Brasília, eu falei, lá é que é o lugar. Lá tem os melhores cursinhos, lá tem, né, tem muitas oportunidades, muitos concursos, eu vou estar no lugar certo. Então, aí eu comecei a trabalhar no Ministério da Cultura
E aí comecei a entrar nos cursinhos, né? Trabalhava de dia, fazia cursinho à noite, fazia cursinho final de semana, domingo, não tinha essa história. A dona Coruja me falou que você era bom no crochê, né? Fazia muito Sim, crochê. eu sempre gostei muito de artesanato. Lá no Maranhão eu fazia crochê direto. E aí aqui também continuei, depois eu fazia muito, como é que é? Era colar com crochê artesanal. Arrombava lá de vender. Assim, vendia. Tinha mês que eu tirava mais nos artesanatos do que com o meu salário. Porque as pessoas lá eram um público assim que gosta de artesanato, coisas manuais. Era assim, né, a cultura do lugar, né? O Ministério da Cultura, não podia ser diferente. Diferente, né? Então, assim, eu comecei vendendo para a colega ali do lado da mesa, a outra foi vendendo para outra, a outra via, onde você comprou? Fulana que fez, eu ia lá e tal, e eu ficava fazendo tal. E daí, mas eu tinha aquela meta do concurso público, né? E aí eu fui vendo que eu estava me envolvendo demais com os artesanatos. E não estudando. Eu trabalhava, e quando chegava, aí já tinha as encomendas e não sei o quê, e tal, as novidades o tempo todo, sabe? E aí eu ia lá naquele Tagua Center, passava uma manhã lá, um dia inteiro, fazendo compra vinha com o bom de sacola. Porque lá era muita variedade, um precinho bom. Daí eu comecei a me despertar assim, gente, o que eu tô fazendo? Porque eu tava me distanciando, é muito fácil, né, você se perder, né? Assim, perder o foco. Perder o foco. Eu não estava mais encontrando tempo para estudar, porque quando eu não estava lá no Ministério trabalhando, eu estava... E no Ministério como terceirizada, né? Sim, porque no Ministério era muito bom, era maravilhoso, tudo certo, mas lá eu era terceirizada. E aí você sabe como é que é a terceirização, né? De ano em ano, renova o contrato, e daí você fica com receio de não renovar, e você ficar desempregada. Aí um dia eu parei assim, falei, não, gente, esse negócio eu tenho que pensar bem. Se eu chegar a ficar desempregada, eu não vou conseguir me manter aqui em Brasília fazendo artesanato. Posso até conseguir, mas vou ralar. Porque aí vou depender de vender para poder... O meu tem que ser a minha servidora pública, que eu vou ficar num negócio bem... Aí depois eu continuo com os artesanatos por lazer, né? E aí eu fui diminuindo o negócio e aí chegou um ponto de eu embalar as coisas do artesanato e eu morava com uma amiga, assim, né? Dividia apartamento. E aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, pendura esse negócio aqui lá no maleiro. Porque como eu gostava muito de fazer, eu ficava sempre tentada a estar fazendo. Porque eu vou parar com esse negócio, vou vender o que eu já fiz e não vou mais fazer. Vou me dedicar, me focar no concurso, senão eu não passo. Aí eu escondi de mim mesmo, né? Porque aí lá no maleiro eu não conseguia pegar, era muito alto. Aí eu chegava e não, eu tenho que estudar, e aí voltei a focar mesmo no estudo, até que passei, né? Andei passando em um e outro, aquela coisa de concurseiro, né? Às vezes não chamava, a classificação não atingia a classificação, ficava dentro do... Mas até que chegou a hora, né? Que aí foi 3 anos depois que eu cheguei, aí eu passei mesmo, assim, fui chamada e comecei a trabalhar, né? E como é que foi na UNB, a recepção na UNB? Olha, é uma instituição né, que trabalha com a educação e tudo. Então, assim, eu acho que eu tive uma coisa assim, tipo, cheguei e fui para o Ministério da Cultura. Depois saí e fui para a Universidade, né, de Brasília, que é todo um universo de diversidade. E assim, então foi muito bom, é um local assim que eu no início eu sentia muita saudade do Ministério da Cultura, eu voltava lá quase toda semana para almoçar com as amigas, ainda tenho e vou conservar sempre, grandes amizades ainda que eu tive lá, que eu conquistei lá no Ministério da Cultura, mas eu gosto muito também do meu atual trabalho, me sinto inserida no lugar. E assim, a UNB também te deu a possibilidade de você crescer, conhecer o Brasil... pela UNB trabalhando, isso é muito importante, né? Fiz muita, também eu tinha um certo receio no primeiro momento de fazer viagens a trabalho, né? Assim, que eu viajava sempre com alguém e tal, mas daí comecei a ver, não é tão complicado. Aí chegou um ponto assim que precisava de alguém do setor viajar. E só tinha eu disponível. E aí eu fiquei com aquele receio, falei assim, não, eu vou tentar, assim, se der certo, daí eu continuo indo, mas aí eu me precavi assim, me informando de tudo, como é que era, tal.
E aí eu fui a primeira viagem, pronto, não consegui mais parar. E já conhece quase o Brasil todo? Viajei o país quase o Brasil quase todo. É muito interessante. E os estudos, deu continuidade? Sim, eu pretendia, quando eu entrei para ser esse primeiro concurso, continuar estudando para fazer outros. Mas aí eu resolvi descansar, porque eu estava cansada. E assim, né, muita luta, trabalhando e estudando, aquela coisa. E daí terminou que eu meio que, nesse descanso, meio que me perdi, assim, não fiquei mais lutando para fazer outros concursos, né? Mas eu gosto de onde eu tô e acho que é válido, né? Não tenho, assim, nenhuma frustração nesse sentido, né? E esse período da pandemia, eu lembro que você uma vez comentou que uma amiga sua de trabalho ficou muito preocupada contigo, né? Você está sozinha, no isolamento que foi para todo mundo. E aí você falou algo muito significativo, que a sua mãe te deu a base de você ser autossustentável, né? Ah, mas e a comida? Como é que você está fazendo a comida? Você lembra que você tocou um ponto? Não, a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Aí as pessoas já viviam antes no isolamento, né? Que sempre viveram assim. E com a pandemia eu creio que piorou um pouco, né? Mas, assim, aí eu me viro bem, né? Tipo, tenho autonomia, graças à minha mãe, que sempre foi uma grande incentivadora, ela me educou de uma forma assim, que ela sempre acreditou em mim, ela sabia que eu podia mais, né? Ela não me via como uma pessoa incapacitante, pelo contrário, ela sempre eu cresci ouvindo ela dizer assim que você pode, você vai trabalhar, um dia quando eu não estiver mais aqui, né, porque ela já até faleceu, eu não quero que você fique dependendo dos outros, vivendo com irmão, com irmã na casa de um ou de outro, porque nenhuma dessas casas vai ser a sua casa, você tem que ser a sua vida, ser dona da sua casa e ser dona da sua vida. Conselhos sábios, né? Conselho sábio. Então, assim, aquilo foi tão enraizado em mim, que eu sempre estudei, sempre lutei, eu sempre sabia que eu ia ter meu emprego, queria ter meu dinheiro. Hoje em dia, há muito tempo já, né? Eu vivo por minha própria conta, tenho a minha autonomia. Então, assim, eu devo isso a ela e à minha família no geral, que de tanto viver tudo aquele contexto todo mundo tem o apoio da minha família, eles confiam e acreditam em mim, então é assim, muito louvável, né? Louvável. Sem esse apoio, não sei. A dona Coruja piou aqui, falou que no meio desse emaranhado de informações rica, né? Porque falar de si é conjunto de crenças e valores, se mexe muito, que você está fazendo mestrado. Ah, sim, tô. A pandemia, tipo assim, alguém perguntou, o que você fez durante a pandemia? Aí, assim, eu sei que teve muita coisa negativa, né? Mas eu falei assim, olha, tô fazendo mestrado. Tipo, uma coisa positiva, né? Que, de certa forma, eu trabalho, até agora, estou trabalhando no trabalho remoto, né? E o mestrado, até então, as aulas estão sendo online, de certa forma, essa conjuntura aí favoreceu, né? Porque você ganha mais tempo, né? Estando em casa, não tem o deslocamento, aquela coisa do cumprimento do horário lá, você faz os seus horários, né, em casa. E o mestrado em que área? É a área da economia. Economia. Gestão da economia e da inovação tecnológica. Certo. E teve uma experiência muito rica também da empresa de carro que te convidou para fazer um comercial, porque você tem seu carro. Como é que foi aquela experiência, né? Olha, foi uma ótima experiência, né? A partir da hora que eu comprei um carro, né? Aí a Honda, depois, assim, uns meses depois, eles estavam precisando de alguém para fazer um comercial, e aí o vendedor que me atendeu, olha, a pessoa que eu indico melhor, assim, é a Rosilene, se ela concordar. E aí convidaram, eu falei, olha, eu não sou atriz, assim, eu não tenho essa experiência. Não, que isso, tal, aí você vai... Aí eu, não, topei, né? E daí fomos para 3 horas de gravação e 30 segundos de comercial. Eu não sabia que o trem era tão demorado. Tão demorado desse jeito, né? Mas ficou muito bom. Bom, vamos pedir o comercial social, né? Dona Coruja, libera aí o comercial para nós. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar.
concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa. Caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-9665-0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participem e vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, gratidão. E agora vamos para as perguntas, né? Tem algumas perguntas para você. Bom, a primeira pergunta é da Isis. De forma geral, Isis de Brasília, valeu Isis Chaves. De forma geral, carecemos de estrutura física que permite acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência, tanto em construção civil, quanto planejamento de prédios e transporte público. Será que, se parte significativa da nossa população tivesse empatia e percebesse mais a falta de acessibilidade e os obstáculos a serem enfrentados por PCD, cobraríamos ações mais efetivas do Estado? Será que isso também não é uma questão de educação social mais crítica? Olha, com certeza. O que eu acho, assim, que eu vejo é que nós temos, né, no Brasil, um arcabouço legal muito bom. Assim, as pessoas com deficiência, têm todos os direitos garantidos, né, nas leis. Agora, o que falta mesmo é o cumprimento dessas leis, né? Porque as edificações públicas, elas já têm as leis que elas têm que estar de acordo com as normas da ABNT, né? Com rampas, elevadores, tudo que facilite o acesso. E nós temos avançado muito nisso, né? Lógico que ainda tem muita coisa ainda, né, por fazer. Mas uma das coisas, assim, na questão da sociedade, que cada um de nós e a sociedade no geral, era respeitar essas leis, né? Esse acesso, a questão da lei da política de acessibilidade. Então, o que a gente vê muito, chega num determinado... Eu passo muito por isso. Um determinado prédio, tem uma rampa enorme Isso porque é Brasília, imagina fora de Brasília. Eu tô falando aqui de Brasília, né? Imagina que fora de Brasília. Que é a capital e tal. E aí você chega, tem a rampa? Tem, mas aí tem um carro estacionado na frente. Aí gera um transtorno. Geralmente o motorista não tá... Às vezes ele tá e ele até afasta o carro, né? Com a cara, mas afasta. E às vezes não tá e não tem, aí você tem que tentar, e sozinha fica inviável. É muito difícil, né? Subir um meio-fio, um negócio e tal. E tem a questão também das vagas. As pessoas, assim, aqui em Brasília respeitam mais ou menos, assim, mas tem muito de respeito. Então, assim, eu acho que falta mesmo um pouco mais de empatia das pessoas né? Porque as coisas já são um pouco difíceis. Então, eu acho que se a pessoa não pode ajudar, pelo menos devia não atrapalhar. Atrapalhar menos. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, da Gal Franco, daqui de Brasília. Gratidão, Gal. Eu tenho um filho que é PCD. Em casa não falta terapia do afeto, mas na escola ele sofre muito preconceito de colegas. Como você lida com o preconceito? Espero que a sua entrevista sensibilize e encoraje outras pessoas para os desafios da vida. Então, Isis, é o seguinte, eu acho assim que a gente não pode se deixar abater, né? Eu sei que para uma criança é mais difícil, né? Mas assim, é um aprendizado constante. Você sai, né, todo dia, assim, às vezes você tem que sair,
é uma luta diária, porque às vezes você sai e corre tudo bem, e dá tudo certo, e você acessou os lugares que você precisava, você foi bem tratado, foi tudo ótimo. E às vezes você sai, você está tão bem, aquele dia pareceu tão bem, aí você já começa a esbarrar com um obstáculo aqui, uma piada ali, um comentário lá. E essa coisa da escola, eu vejo que é muito, assim, meio complexo, né? Porque uma boa parte das pessoas com deficiência, elas vão à escola, sim, estudam, mas elas ficam meio que segregadas dentro da escola. Exatamente. Elas não são inseridas naquele grupo, naquelas amizades, o grupo exclui, assim, se afasta, né? Então, às vezes fica num grupo muito pequeno, ou às vezes nem isso, né? E às vezes a criança chora para não ir, porque não se sente incluída na escola, né? Tem muito o contrário também, né? Mas uma boa parte, isso também é um dos fatores que contribui para a baixa escolaridade entre as pessoas com deficiência. Bom, vamos a outra pergunta, o nosso amigo Ícaro Pessoa, gratidão, Ícaro de Brasília. Acompanhamos as políticas públicas em relação às pessoas com deficiência. Uma hora temos avanço e outros momentos parece que estão tendo um retrocedimento, né? Onde tivemos avanço e retrocesso nesse cenário da política brasileira em relação Olha, fazendo assim um PCD. geralzão entre as pessoas com deficiência, que o que se tem notícia da história, assim, registrado na história, a partir assim, de 1250 a.C. É mesmo? Né, já começa a apresentar Sim. pessoas com né, deficiência, aquelas caricaturas. Sim. Então, dessa época para cá, lógico que tem a coisa avançou, né? Que as pessoas com deficiência saíram muito daquela questão do assistencialismo, né? E começaram As próprias cotas, a se promover, né? As cotas. E a sociedade começou a ver essas pessoas. Elas começaram a ganhar visibilidade, e aí houve várias políticas públicas, né, que beneficiaram as pessoas e que... Temos um marco no Brasil, de inclusão. um período assim que houve um salto quântico no Brasil? Teve uns saltos assim a partir do ano 2000, né, e que teve criação de secretaria de pessoas com deficiência e tudo. Houve uma divulgação muito grande, as pessoas participavam, eu mesmo participei de um seminário de mulheres com deficiência e violência, que teve lá acho que na época foi no Hotel Nacional, com a participação da Maria da Penha mesmo, lá ela participou, foi muito interessante. Então tinha muita divulgação, mas assim, nos últimos anos, nós, assim, né, em relação às políticas de acessibilidade, nós temos tido, sim, períodos assim sombrios, né, com tipo tentativa de revogação de direitos e tentativas assim de tipo meio que mutilar, né, uma política que estava progredindo, que estava tendo resultado, que estava tendo assim, que estava mobilizando as pessoas, né, mas assim vamos, né, continuar na luta, né? Como diz, a luta é diária para manter esses direitos e ampliar. Os direitos são muitos, né? Falta implementação e respeito, né, das pessoas, o cumprimento, né, na verdade. Certo. Bom, olha que pergunta legal. Recentemente, todas as perguntas, claro, mas esse aqui é um fato agora recente, né? Recentemente tivemos um ator que ganhou o prêmio do Oscar na atuação do filme No Ritmo do Coração. Ao receber a estatueta, ele falou na premiação: esse prêmio é dedicado à comunidade surda, aos filhos de pais surdos, às PCD. Esse é o nosso momento. Então, esse ator americano, qual é a sua opinião sobre essa premiação desse ator surdo? Olha, pelo que eu vi, assim, eu não assisti ainda, né, o filme, mas o grande trunfo assim, do filme foi apresentar atores surdos, né? Eles são realmente surdos. Então, assim, mais uma vez, as pessoas estão tendo, as pessoas com deficiência estão tendo visibilidade, né? Porque não é que a pessoa tem uma deficiência, a deficiência, ela diminui um movimento, alguma coisa, né? Que pode ser compensado de alguma outra forma. Por exemplo, eu não ando com as pernas,
mas eu ando com a cadeira me leva aos lugares. Então, assim, é uma pena que, tipo assim, um filme como esse, tipo, foi ótimo, foi maravilhoso, deu uma visibilidade para as pessoas e tudo, e mais uma vez provou que as pessoas são capazes, que eles são atores surdos que podem atuar no filme, que foi, inclusive, premiado. Mas, assim, aí uma coisa que eu vejo, assim, o tempo todo, você tem que estar provando as coisas, entendeu? Aí, tipo assim, um prêmio como esse chamou a atenção. Quer dizer, parecia que as pessoas não tinham entendido ainda. Que aí virou um espanto. Mas que bom que ganhou e que bom que as pessoas viram, né? Mas que é né? Se ganhou o prêmio é porque é um sucesso. E prova mais uma vez que as pessoas não têm uma deficiência, sim. Mas isso não torna elas incapazes. Bom, e essa pergunta veio da Sandra Pimenta, de Brasília. Gratidão, Sandra. A última pergunta. Na sua opinião, seriam as Paralimpíadas o melhor movimento social para incentivar, inserir socialmente e motivar PCD? PCD é pessoas com deficiência. Então, eu acho assim, que é muito importante a atuação das Paralimpíadas, pela visibilidade que dá, né? E premia as pessoas que estão naquela luta, naquele esporte, praticando e tudo, mas eu não creio, eu acho assim, que o melhor mesmo é a educação. É pela educação que as pessoas vão se inserir em todos os ramos que elas quiserem, né? Entendeu? Lógico que a Paralimpíada tem todo até eles chegarem nesse ponto de estar lá competindo, teve todo um trabalho por trás e nem todos têm acesso. Certo. Esses patrocínios, essa ajuda. Cidade de interior, a pessoa nem sonha com o negócio isso. E a pergunta veio do Paulo César, também de Brasília. Gratidão, Paulo César. Tem outra pergunta, aliás, a dona Coruja piou e pediu para mostrar umas imagens muito emocionantes, que foi... Olha só, libera aí, dona Coruja, libera as imagens. É a sua graduação na sua cidade natal. E aí, o que você fala para nós? Porque a graduação acadêmica, né? Como é que foi esse momento? Foi um momento maravilhoso, até porque, assim, eu sabia que logo depois da graduação, eu já vinha para Brasília, né? Juntou o útil com o agradável. Juntou o útil com o agradável, tipo... Aqui o meu melhor presente, né? Esse canudo aqui é que vai me levar para Brasília. E o que você falou no início da entrevista? Que boa parte das pessoas com deficiência, elas não têm a educação continuada por diversos motivos. Então é um número muito reduzido de pessoas que chegam a fazer a graduação. Isso é muito significativo, né? Bom, e agora chegou aquela pergunta, o olho do furacão. Dona Coruja, libera aí essa pergunta. Captei vosso pensamento. Vixe, até caiu aquele negócio aqui atrás aqui, ó. Tem problema não, né? A energia, viu? Da Coruja Produções. Então, a pergunta é, a Rosilene Rego Coelho, como é que ela se sente quando ela se torna inspiração para outras pessoas? Principalmente os familiares. Olha, assim, não era... Sobrinhos, sobrinhas... Não era minha intenção, né? Já algumas pessoas falaram assim, você serve de exemplo, você serve... Olha, gente, eu não tô... assim, fazendo nada para servir de exemplo para ninguém, não. Eu quero ser feliz, quero levar minha vida do jeito que eu gosto, fazendo as coisas que eu quero. Eu não quero ser assim, tipo, ficar nessa... Porque isso é uma responsabilidade, né? Que você toma sem... Não foi programado, né? Eu falei, olha, eu não quero estar com... Mas assim, se é uma coisa positiva, que bom, né? Porque eu lutei, minha vida é muita... sempre teve muita luta do início né? Até chegar aqui, vou continuar lutando, você não pode parar, né? A luta é diária. E se é uma coisa que está inspirando as pessoas e está servindo de modelo, se vai fazer bem, que bom, né? Eu fico orgulhosa. E tem mais aquela questão, aqui no programa, quantas pessoas estão assistindo e sendo beneficiadas com a tua experiência? Pois é, né? Que bom. Rose, você tem que acreditar Rosilene em si. Coelho, né? Olha aqui uma lembrancinha do Prosendo com Marcos Terra. Obrigada. Espero que você curta. Se quiser abrir, fique à vontade. Muito obrigada. É um prazer todo meu de estar aqui e ter sido convidada. É uma honra para mim. Que legal. Ela ficou tão concentrada que eu não vi ela tomando água na canequinha, né? Eu tomei. Tomou. É isso, cheio de balinha de tudo. Nós vamos fechar agora com chave de ouro para brindar a sua presença aqui no Prosendo com Marcos Terra. Olhando para aquela câmera ali, ó.
Encosta aqui, isso. Aqui, ó. Aqui, essa aqui. Isso, gratidão. E vamos que vamos. Oh, yeah! Vamos que vamos!